Olá, boa noite. Eu me chamo Lucas Eduardo Schkevic e hoje eu vou apresentar uma aula sobre o sistema urinário em humanos que foi desenvolvida na aula de práticas de ensino de ciências e de biologia. Uma breve introdução agora falando sobre as excretas, né? As excretas, elas são os resíduos, que eles são oriundos do nosso metabolismo e que em excesso no nosso organismo eles podem ser tóxicos ou eles têm uma função dentro do nosso organismo. Falando sobre os tipos de eliminação que podem ser feitos, o gasoso, que é o mais comum que a gente faz a todo momento, que é a respiração, como principalmente a eliminação do CO2, que é oriundo do nosso metabolismo através do oxigênio, a eliminação de líquidos através da urina, onde estão solubilizados as substâncias que podem ser tóxicas ou que não são necessárias para o nosso metabolismo mais. O sólido, que são as fezes, que são um material que não foi absorvido durante a nossa digestão. E a pele também libera líquido e alguns sais minerais. A pele principalmente faz essa liberação do líquido para manutenção da nossa temperatura e não exatamente só para realizar as excretas, mas também faz parte importante das excretas. Falando primeiro sobre a função então do sistema urinário, ele faz essa filtragem e a reabsorção, enquanto ele armazena temporariamente as excretas que são geradas durante essa filtragem e a reabsorção desses compostos. Os órgãos que estão envolvidos dentro do sistema urinário são os rins, onde os humanos possuem 2 rins. Eles possuem esse formato característico de feijão e eles estão abaixo das nossas costelas na região posterior. Eles que são os responsáveis onde a filtração ocorrerá. O segundo órgão seria o uréter, que é o que leva o transporte da urina entre as bexigas e os rins, dos rins a bexiga. E a bexiga, ela é onde realiza o estoque até que essa urina esteja em quantidade suficiente para ser liberada do corpo. Então, falando sobre os rins, eles são o principal órgão desse sistema. Sem ele não funcionaria. Onde o rim é dividido em 2 regiões. O córtex, que sendo a região mais exterior dele, e a medula, onde está concentrado os uréteres e as chegadas dos vasos sanguíneos. Entre essas 2 regiões estão os aglomerados de néfrons. Os néfrons é que são responsáveis por realizar essa filtração do sangue e a produção da urina. E a reabsorção também das excretas que não precisam ser liberadas. Então, dando um destaque maior para os néfrons, eles possuem esse formatinho, né, dentro dos rins, onde ele possui essa primeira região, que é conhecida como a cápsula de Bowen, e chegam 2 vasos sanguíneos na região dos néfrons, sendo um de sangue arterial, vindo da artéria com grande pressão, e uma veia que sai pela outra região. Essa cápsula de Bowen, ela é responsável pela essa primeira filtração do sangue. Quando o sangue chega na artéria com essa grande pressão, ele empurra todas as excretas para dentro do glomérulo e acaba saindo essa primeira urina com todas as excretas pelo tubo proximal. Essa primeira excreta que é liberada, ela possui tanto a parte boa quanto a parte ruim dessas excretas. Então, conforme esse túbulo proximal ele retorna para essa alça de Henle, onde a artéria e a veia se conectam, algumas substâncias elas vão sendo reabsorvidas e para dentro do sistema sanguíneo novamente. E a urina pronta vai sendo destinada pelo túbulo distal. O túbulo distal, por sua vez, levará ao ducto e ao uréter.
Aqui tendo um exemplo mais visual, né, da onde acontece essa real filtração, né, onde a filtragem realmente, essa filtração, ela acontece aqui na cápsula de Bowen, que é com a pressão aplicada da artéria. E em toda essa por todo o túbulo proximal, a alça de Henle e o túbulo distal, acontece ainda tanto a reabsorção para o lúmen, quanto a secreção do sangue para o lúmen também, dessas substâncias. Então ela vai fazendo essa troca até que seja possível permanecer só a boa das excretas de volta dentro do sangue e o que necessita saia pela urina. Quando chega no ducto coletor, a urina já está pronta e vai para a bexiga através do ureter. Aqui um dado importante, né, que a gente precisa ficar de olho na nossa urina o tempo todo. A cor da urina, ela é bem importante para diagnosticar várias doenças e ver o estado do corpo. A urina, normalmente, em dias normais e de uma pessoa saudável, ela deve ser sempre amarelo claro ao amarelo. Nunca passar acima do amarelo. Lembrando que quanto mais água você toma, mais diluída sua urina será. Então, com isso, mais toxinas, né, você liberará, mais excretos liberará e menos excretos ficarão concentrados no seu corpo. E com isso, a urina sempre ficará mais clara. O cheiro também é algo bem importante. Apesar da urina ter um cheiro desagradável para a maior parte das pessoas, ela pode cheiros diferentes do normal podem indicar tanto infecções quanto doenças nesse trato urinário da pessoa. E também pode indicar essa falta de água. Dando continuidade aqui à aula, como estamos focando no sistema urinário humano, existe a diferença entre o sexo masculino e feminino dessa região do sistema urinário. Enquanto em pessoas do sexo masculino, que possuem os órgãos genitais masculinos, os rins e o uréter são iguais. Porém, a bexiga e os orifícios uretrais, eles acabam se ligando à região da próstata e do canal de saída. Então, o sistema reprodutório no masculino, eles acabam se interligando, sendo a uretra o ponto de liberação, tanto das excretas quanto do sistema reprodutivo masculino. Enquanto na mulher, não há esse compartilhamento entre os dois. Outra diferença é que a uretra no corpo masculino, como o pênis é maior, ele possui uma distância maior entre entre o fim da uretra e a bexiga, e isso pode indicar a relação com a maior causa de infecções urinárias em corpos femininos, onde a saída da uretra é muito próxima da bexiga, e com isso acaba ocasionando muitas infecções urinárias. Outra dica importante é sobre a questão de não segurar por muito tempo o xixi dentro da bexiga. A bexiga, ela é um órgão muscular e ele é oco e ele serve exatamente para isso, é estocar a urina até que possa ser excretado urinando. Só que você segurar isso por muito tempo, o que acontece é que com o tempo esse órgão muscular pode acabar ficando frouxo e com isso ele acabar deixando escapar parte dessa urina involuntariamente. Agora falando um pouco mais sobre a composição da urina, 95% da urina ela é água.
E é muito importante que tenha essa quantidade de água tão grande, porque essas excretas que são liberadas, elas são tóxicas para o nosso corpo. Então elas precisam ser liberadas bem solubilizadas. É composto também de sais, sendo potássio, sódio, fosfatos e sulfatos. Ela também pode ter na sua composição os excessos, podem ter a água, o excesso maior de água, né, mais que 95%, o açúcar, no caso de pessoas diabéticas, por exemplo, ou num excesso desse componente durante a sua alimentação, também pode ocasionar, mesmo em pessoas que não sejam diabéticas, e outros compostos. E o principal excreta que é solubilizado nessa água são os compostos nitrogenados, que são oriundos da contração muscular e da dieta de proteínas. Aqui falando um pouquinho sobre as competências, né, que essa matéria está incluída dentro do novo ensino médio, onde os sistemas biológicos eles estão todos juntos dentro de um único sistema e eles são utilizados nas áreas do conhecimento no uso do cotidiano, da saúde, do ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica. E é identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais os jovens estão expostos. Obrigado.